Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha, tá certo? Eu sou Elano Maia e estou aqui nessa sexta-feira, tarde de sexta-feira, para trazer informações sobre tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. E se você quer ficar informado e antenado sobre todas as notícias do Flamengo, eu convido você nesse momento para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, tá certo? Só assim o YouTube irá lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Você não paga exatamente nenhum centavo, a inscrição é gratuita, tá certo? Desde já eu quero aqui agradecer os 140 inscritos no canal Flash Champion, né? Acreditando que nós vamos atingir a meta principal de um canal que é 1.000 inscritos, né? Para que a partir dos 1.000 inscritos o canal passe a ser monetizado, né? Porque realmente há uma dedicação, uma demanda de tempo, né? Um esforço da parte da gente de estar aqui diariamente fazendo vídeos, e isso se torna prazeroso e se torna também algo que mais lá na frente pode te trazer um retorno profissional também, através do YouTube, através desse canal que fala de Flamengo, tá certo? Eu quero aqui, desde já, trazer as informações para você que quer ficar antenado sobre o Flamengo, tá certo? Todas as atenções voltadas, né, para o jogo de domingo contra o Fluminense, né, esse clássico que se dará lá no estádio Engenhão, conhecido como Newton Santos também. E esse jogo, meus amigos, preocupa. E por que preocupa, eu vou lhe dizer, tá certo? Porque quase que no mesmo horário há um jogo entre Madureira e Vasco da Gama, né? E o que acontece? Está havendo aí nas redes sociais alguns torcedores, entre aspas, né? Da parte das torcidas aí, tanto de Vasco como Fluminense, e possa que não está retirando também alguns torcedores do Flamengo, tá certo? Supostamente estão marcando encontros, né, para brigarem, para se degladiarem. E eu não entendo por que a Ferge, tá certo? Isso já é uma opinião minha, não procurou de certa forma colocar esse jogo para outro horário, tá certo? Porque isso evitaria das torcidas estarem se encontrando, tanto na questão do deslocamento até o estádio, entendeu? Às vezes se cumpre muitas, vamos dizer assim, ditos populares, né? Como a gente fala adágio popular, é que quando o corpo, quando a mente não pensa, o corpo padece, né? E certamente a polícia do estado do Rio de Janeiro, ela padece porque não trabalha com inteligência, não trabalha com prevenção, entendeu? Então o que acontece? Poderia, de certa forma, botar esse jogo do Vasco e Madureira, Madureira e Vasco para outro horário, para não haver encontro de torcidas, né, no deslocamento para o estádio. E eu vejo isso como uma irresponsabilidade, eu vejo isso como uma total falta de, vamos dizer assim, de preparo realmente de quem organiza tudo isso. Eu acredito que é assim, é, algo assim que deixa muito a desejar e nos deixa assim muito revoltado, né? Porque de não haver uma organização, uma prevenção para evitar com que essas coisas aconteçam, né? Aqui no Ceará, a gente vai usar o exemplo aqui das duas maiores torcidas do estado, Ceará e Fortaleza, quando tem jogo entre eles, meu irmão, vou lhe contar um negócio. É uma cena de guerra mesmo.
é um campo de concentração, assim, de guerra mesmo, tá entendendo? A gente aqui, quando acontece jogo entre Flamengo e Fortaleza, a gente já fica imaginando a quebradeira, a briga no meio da rua, né? Antes do jogo, durante o jogo e pós-jogo também, muita confusão, né? E no Rio de Janeiro a gente vê que tem os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E a gente vê que tem esses históricos de enfrentamento entre as torcidas. E por que não trabalhar com a prevenção desses ocorridos, né? Eu não entendo de maneira nenhuma. Mas a verdade é que o Flamengo se prepara, treinou hoje 8 horas da manhã, treina amanhã novamente 8 horas e já fica concentrado para o jogo que acontecerá às 16 horas, horário de Brasília, jogo entre Flamengo e Fluminense, tá certo? Lá no Engenhão, lá no estádio Newton Santos. Mas vamos aqui falar, meus amigos, como eu havia falado, as atenções estão voltadas aí para Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão lá na Europa, né? Foram até a Inglaterra para se reunir, tá certo? Numa reunião marcada entre os dirigentes do Flamengo com os dirigentes do Manchester United, né? As atenções se voltam para a tentativa do Flamengo de compra definitiva do jogador. E a gente vê que essa negociação vai ter ali um suporte, né, do empresário Kia Jorabichian, eu chamo dessa maneira, não sei se é a pronúncia certa, mas vai ter ali vamos dizer assim, um suporte desse empresário que tem um trânsito aberto, né, de negociações na Europa e seja provável com que o Flamengo venha realmente fazer a proposta que foi lançada a última agora de 8 milhões de euros, né? Na cotação atual dá 48 milhões de reais, tá certo? O jogador ele tem contrato agora até o meio do ano com o Flamengo, um contrato de empréstimo, e o Flamengo está correndo contra o tempo para fazer uma compra definitiva do jogador. Agora cabe saber se o Manchester United vai de certa forma conseguir de certa forma aceitar essa proposta do Flamengo, tá certo? E há uma suposta situação dentro dessa negociação é que o Manchester United ainda queira ficar com uma porcentagem dos direitos federativos e econômicos do jogador. Há uma probabilidade e há uma chance de que aconteça isso, né? Mas vamos aguardar cena dos próximos capítulos, né? Mas quero falar também sobre a questão do Léo Ortiz, né? O nome do Léo Ortiz aí foi ventilado no Flamengo e em entrevista, né, ao Guilherme do canal Flazoeiro, antes do embarque, né, para a Europa, o Marcos Braz disse que não há exatamente nada com relação ao Léo Ortiz, né? O dirigente teve reuniões com os empresários lá em São Paulo, mas não buscou de maneira nenhuma os dirigentes ou o empresário do jogador. E a notícia que saiu foi que o próprio empresário do jogador ligou para o próprio Marcos Braz e perguntou: e aí, Marcos Braz, o que é que está realmente acontecendo? Acaba logo com essa novela, acaba logo com essa especulação, porque a situação do jogador aqui no Red Bull Bragantino pode ficar complicada, porque pode gerar um mal-estar que eu não quero que aconteça isso. Então acaba de vez com essa especulação com o nome do jogador sendo ventilado aí para vestir a camisa rubro-negra, né? Então, de certa forma, essa especulação do Léo Ortiz não passou aí
de especulação, não passou somente de uma notícia criada por pessoas aí que buscam qualquer coisa para atingir seus objetivos, né? E realmente não houve nenhum tipo de negociação da parte do Flamengo para com o jogador. E a gente passa a borracha em cima desse nome aí do Léo Ortiz e esquece de vez o nome desse jogador no Flamengo. Mas o Flamengo abre os olhos aí para uma possibilidade, tá certo? O zagueiro Felipe, né? O zagueiro Felipe, como eu vinha trazendo aqui, jogador do Atlético de Madrid, é, é um jogador que está sendo aí monitorado pelo Flamengo e certamente o Flamengo vai, de certa forma, tentar a contratação do jogador. O jogador tem contrato com o Atlético de Madrid até a metade agora do ano, né, junho de 2022, e poderia vir, melhor dizendo, sem nenhum custo para o Flamengo, né? Haja vista que o Atlético de Madrid ainda não fez proposta para renovar contrato com o jogador e também por conta da janela de transferência que fechou, né, na Europa, né? Então o jogador poderia estar sendo aí um bom nome para vir compor o sistema defensivo do Flamengo. Porém, meus amigos, há aí um problema, tá certo? Que é a questão do desejo do jogador de continuar na Europa, tá certo? O jogador tem 32 anos e ainda pretende ficar na Europa, né? Permanecer na Europa, e é um jogador que sente que ainda pode render lá no Atlético de Madrid, mas vamos aguardar para a cena dos próximos capítulos, né? Mas eu quero trazer aqui, meus amigos, uma informação só para fechar aqui o vídeo. Tem duas, tem três versões aqui, três notícias, né, relacionadas ao mesmo jogador, que no caso é a questão do Cebolinha, né, do Everton Cebolinha. O Bruno Andrade, da UOL Esportes, trouxe uma notícia dizendo que o Flamengo está disposto a pagar 80 milhões ao Cebolinha, né? Ele traz essa notícia, mas não traz de maneira mais explicada ou mais detalhada a informação, mas as informações que eu fui buscar com relação à mesma notícia é que o Flamengo vai fazer formalizou a proposta pelo Cebolinha de 13 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. E esse valor de 13 milhões de euros seria parcelado no decorrer do contrato do jogador. Haveria também questões de bonificações pela questão também de metas, né, com relação a minutos e com relação também a títulos, né? O jogador iria jogar buscando essas bonificações e também conquistas de títulos. O jogador ia ganhar da mesma maneira. Mas o jogador de maneira nenhuma quer abrir mão da sua meta salarial, que é de 1.200.000, tá certo? O contrato do jogador seria um contrato de 4 anos e ainda teria luvas, né, para ser definida ainda, né? Como falei, bonificações, conquistas e minutagens vestindo a camisa do Flamengo, tá certo? Nessa questão aqui, nessa proposta, o Flamengo aqui estaria, no caso, já comprando definitivamente o jogador por 70% dos seus direitos econômicos, né? E já de acordo com o Bola VIP, o Flamengo iria entrar com uma proposta de 1,5 milhões de euros pelo jogador, que na cotação atual dá 9,1 milhões de reais, e iria fixar um preço de 13 milhões de euros, né? No valor atual estaria entre 79,3 milhões de reais, seria por empréstimo, tá certo? E esse valor de 13 milhões
de euros seriam diluídas através, de acordo com o empréstimo do jogador, né? Então vemos aí é, diferentes propostas, diferentes notícias e vamos aguardar para ver o que Marcos Braz e Bruno Spindel pretendem fazer nessa viagem, né, que já está em andamento, né? Hoje vão se reunir Marcos Braz e Bruno Spindel com os dirigentes do Manchester United para definir aí a compra definitiva do Andrés Pereira, né? E vamos aguardar para mais informações, tá certo? Essas foram as informações sobre o Flamengo até